Voltando à política, a gente fala agora sobre um tema importante que entra essa semana na pauta do Congresso Nacional, ou que volta à pauta do Congresso Nacional. É o seguinte, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, relator da PEC que permite ao Congresso Nacional suspender decisões do Supremo Tribunal Federal, apresentou o parecer que é favorável à admissibilidade da proposta. O texto deve ser votado amanhã na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. E ao vivo, nós vamos conversar justamente com o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que vai participar aqui do Jornal da Oeste. Pode ser aqui? Tudo bem, deputado? Obrigado pela presença. Boa tarde. Vitor, como vamos? Estou amigos aqui da Revista Oeste. Tudo bem. Deputado, para começar a conversa, queria que o senhor familiarizasse quem não está tão por dentro desse assunto, exatamente de que PEC é essa que a gente está falando, o que é que prevê essa proposta que ganhou um parecer favorável do senhor hoje, que deve ser votada amanhã na CCJ. Perfeito. Bem, a PEC é relativamente simples. Ela tem dois aspectos. Um aspecto é que qualquer medida cautelar é levada a um colegiado, ou seja, qualquer medida cautelar de um juiz é levada a um colegiado, então ela já acaba também com as medidas monocráticas. E o outro aspecto, que é o aspecto que tem gerado mais polêmica aqui na mídia, é exatamente essa possibilidade do Congresso poder suspender uma medida ou um parecer do STF. Lembrando, o STF não tem a competência de legislar. No entanto, ele tem avogado para si uma série de poderes que praticamente dá o poder do STF, para o STF de legislar, ou seja, está extrapolando a sua competência. Então essa PEC, ela nada mais é do que reforçar a soberania do Congresso, de só o Congresso poder legislar e não o STF, quando ele ultrapassa essa sua competência. Então, eu acho que é muito produtiva. Lembrando que como é que funcionaria? Se por acaso há um parecer do STF que o Congresso julgue além do seu escopo de julgamento, e que ele está entrando aí já na seara de legislação, que o Congresso pode, através de 2/3 de maioria, na Câmara e no Senado, suspender aquele parecer, aquela medida. Lembrando, reforçando aqui a palavra, é suspender, não é revogar. E, no momento seguinte, se o STF entender que não, ele quer ir adiante mesmo com aquele parecer e aquilo tornar como se fosse uma nova legislação, então ele teria 4/5 para poder quebrar esse veto do Congresso. Então a última palavra ainda está com o STF. Então tem um pouquinho de polêmica falsa gerada em torno disso, que tornaria o Congresso completamente acima do poder do STF. Não é o caso. Aqui essa PEC ela só cria um freio melhor, ou seja, está trocando o freio original do carro, aquele freio a disco convencional, para um freio ABS mais sofisticado. É isso que a gente está fazendo. E a gente precisa disso, meus amigos, porque o STF tem usado de artifícios legais para legislar em nome do Congresso, quando ele bem convier, de maneira monocrática. Então não há Estado de Direito que se constitui equilibrado com essas possibilidades aí de dar muito poder a um só juiz que não é eleito e de tomar medidas monocráticas sem participar de um colegiado. Muita coisa positiva nessa PEC, queremos só debatê-las. Acho que no momento agora é só admitir o debate. Então, peço aqui aos meus colegas parlamentares que estejam escutando isso, também aos eleitores de todo o Brasil, que cobrem dos seus deputados que estão na CCJ amanhã para participarem da CCJ e votarem favorável para que a gente possa discutir esse tema. É muito importante. Pois é, aí que eu ia chegar, deputado. Queria um termômetro político da situação de momento sobre essa PEC. Será que ela tem apoio suficiente e será que ajudou nesse trabalho de convencimento ou de tentativa de atrair votos o fato de que ela defende o Congresso Nacional, né? Uma pauta que, mais do que partidos, né, ela versa sobre o funcionamento dos poderes. Então, mais para frente, se, por exemplo, vier uma decisão com um viés político contrário, de esquerda, de direita, é um mecanismo de defesa do Congresso Nacional, né, que permite ao Congresso fazer valer a sua vontade. Será que com isso, diante desse fato, isso ajuda a trazer mais apoio para a PEC? Como é que está? Será que vai ser aprovada? Ajuda. Olha, estamos muito otimistas. Agora o autor da proposta, lembrando, o autor da proposta é do PSD, que é um partido que por vez ou outra apoia o governo, às vezes alguns estão na oposição. Então o deputado que foi o autor dessa proposta veio do PSD,
é o deputado Reinhold Stefanes, foi muito feliz com a proposta, teve várias assinaturas apoiando essa emenda constitucional, e agora estamos na fase de relatoria dentro da CCJ, né? Então é importante esse passo. E na conversa que tivemos com várias lideranças, até agora todas são positivas. Então nós já temos um número expressivo de partidos apoiando, ao menos as lideranças apoiando, o que já é um bom sinal. Vamos ainda conversar com os deputados individuais que compõem a CCJ para chegar já num consenso. Então é muito importante. Agora, o que está funcionando também, Vitor, é isso que estamos fazendo aqui, é divulgando a verdade, porque eu já vi a inverdade sobre a PEC sendo divulgada por outros canais. E os deputados vão muito pela mídia, o que está acontecendo na mídia. Então, a gente pautar aqui o que é a verdade da PEC, que de fato ela age em prol do Congresso, ela não viola o que o STF faz ou quer fazer, ela não entra na seara do STF, apesar de que eu pessoalmente acho que no futuro a gente ainda tem que reformar o judiciário como um todo. Mas essa PEC específica, ela não faz isso. Ela só resguarda a soberania do Congresso, dele ser o poder legislativo e de que interferências vão ainda passar por um crivo maior dos próprios congressistas. Então, eu acho que é positivo para o nosso Estado de Direito, e as lideranças estão reconhecendo isso. Mesmo assim, há um trabalho a ser feito entre agora e a votação, e conto com o apoio de todos vocês. Deputado, o João Bellucci, nosso comentarista, vai lhe fazer uma pergunta também. Deputado, queria te perguntar no sentido de que hoje a gente observa o Congresso como o STF como um ator político. Se vocês já têm sentido nos bastidores essa pressão do próprio Supremo, que acontece em diversas pautas, e emendar uma segunda pergunta, se há um projeto de lei ou uma PEC no sentido de uma reforma mais ampla do STF, no sentido de mandatos para os ministros e mesmo de vetar, né, ou vedar de alguma forma coisas, excrescências que aconteceram, como aquela reunião entre Pacheco, Lira e os ministros do STF, que é aquilo que foi bastante ofensivo para nós como sociedade. Sim, olha, você levantou um tema importante, porque, de fato, você aludiu no primeiro parte do seu comentário, de que há pressão, e isso tem sido a constante. A maioria dos deputados tem reagido a dois tipos de pressão. A primeira pressão do governo, comprando deputados com emendas parlamentares, cargos, nomeações para ministérios, etc. E a segunda pressão é de chantagem ou mesmo de ameaça, que vem do poder judiciário com a missão de acuar e não querer votar alguns temas. Então, não estamos vendo ainda, isso eu digo agora da minha experiência pessoal, não sei se isso já está ocorrendo, porque a maioria dos deputados estão ajudando em campanhas eleitorais aí das prefeituras. Mas talvez amanhã eu possa ter uma leitura diferente. Mas agora eu não estou tendo essa leitura de que nenhuma dessas duas ameaças está presente neste caso específico. Então isso é um bom sinal. Espero estar correto até o decorrer do fim dessa semana. Com relação a ver uma proposta maior, eu acho que é fundamental. Lembrando, essa PEC 28, que trata de o Congresso poder suspender uma medida do STF, ao mesmo tempo que a PEC 8, que trata de medidas monocráticas, acabar com medidas monocráticas, as duas estão em pauta essa semana. Mas são medidas pontuais, são ajustes pontuais. Eu até diria que a PEC 8, que já passou no Senado, é extremamente branda, ela só reforça aquilo que já é constitucional. Não dá um poder a mais aí do Congresso, ou não interfere tanto aí na questão do judiciário. Então nós ainda precisamos de uma reforma bem ampla do judiciário, como você bem colocou, ter mandatos, ter também nomeações mais claras, menos políticas, com juízes de fato concursados, com carreira expressiva. Temos que ter até a possibilidade de fazer um referendo dessas nomeações. É isso que nós vemos em países que têm juízes vinculados com o seu eleitorado, né, com a questão de eles já são pré-qualificados pelo sistema e depois passar por um referendo popular no momento subsequente. Se houver uma rejeição, escolham outros do sistema que possam ocupar aquele cargo. Mas a população precisa ser sondada nesses cargos de mandatos extremamente longos. É muito importante validar todo o sentido aqui, e agora me dirigindo aqui aos juízes, aos desembargadores, aos procuradores, é extremamente importante entender o seguinte: a opinião pública não tolera mais um judiciário abrigando
pessoas que não são do judiciário, que maculam o que é a função do judiciário e que levam o judiciário a uma destruição completa da sua função. E fica nítido aqui a interferência de interesses externos, muitos desses interesses são criminosos, mas certamente há interesses econômicos, interesses políticos também interferindo. Nós precisamos de um judiciário idôneo, então precisamos de uma reforma completa do judiciário, não esses ajustes pontuais. Vamos chegar lá. Eu acho que a consciência do eleitorado já está lá. Eu não espero nenhuma mudança que venha do próprio judiciário. Eu vejo ali a conjuntura de incentivos, ela é totalmente contrária a tudo aquilo que estamos representando aqui da opinião pública. Mas eu acho que a opinião pública se erguendo de maneira qualificada para fazer uma reforma do judiciário, os partidos que têm o poder de fazer essa reforma, lembrando, quem tem o poder é o Congresso Nacional. E eu estou vendo agora nessas medidas pontuais como os líderes de partido já estão suscetíveis ao que a opinião pública está clamando. Então, se a opinião pública aumentar um pouquinho o calor, teremos mais chance de ter uma reforma bem ampla aí do judiciário, no momento futuro, mas não nessa semana. Pois é, justamente sobre isso, o deputado, a pressão, a temperatura externa, né, a pressão contra essas instituições. Muita gente aqui no chat estava falando sobre as manifestações do dia 7 de setembro, que vem no rescaldo desse autoritarismo, dessa escalada do Supremo Tribunal Federal e tem essa pauta. O senhor acha que esse é um componente positivo, vai ajudar também nesse trabalho? Certamente ajuda. Eu acho que tem dois componentes aí que tem que trabalhar em consonância um com o outro. Lembrando, existe um ministro que ultrapassou, abusou do poder do judiciário, que hoje tem poucos limites, então, e poucos freios. Então a gente tem que aprimorar esses freios, e a gente está fazendo isso essa semana. Mas precisamos também do impeachment de ministros que já abusaram do poder, cometeram danos muito graves aí a diversos cidadãos, iniciaram buscas e apreensões ilegais e inquéritos ilegais. Então tudo isso tem que ser punido. Então temos que juntar essas duas missões, não só de fazer punição de juiz que abusa de poder, porque hoje eles detêm o maior poder, incrível que pareça, o juiz tem mais poder do que qualquer outro tipo de poder organizado no Brasil. Então nós temos que fazer uma reforma do judiciário para limitar esse tipo de tirania que ocorra no futuro e, ao mesmo tempo, punir aqueles que já abusaram do poder e causaram danos enormes aí para diversos e milhares de pessoas, danos econômicos e, sobretudo, a instabilidade jurídica que isso tem gerado, ela é internacional. O Brasil não ficou sinalizado para o mundo inteiro que no Brasil não se respeita o contrato, não se respeita a Constituição, não se respeita nem mesmo o regimento interno do judiciário, que se coloca até acima dessas legislações. Então, nós temos um problema grave aí, e se a gente não atender, não só a saber punir, mas também a saber reformar, nós estaríamos fazendo, eu diria que um passo, meio passo, e não estaria tomando um passo inteiro aí no que a gente diria, no que eu diria que seria a resolução completa desse problema que se apresenta.